Bora lá, pessoal, vamos continuar aqui com as nossas misturas, tá? Aqui a gente está continuando com as técnicas de separação de misturas. Ainda estamos nas misturas do tipo homogêneas, tá? Só que agora eu tenho um sólido e um líquido. Muito bem, destilação simples. O que é isso? Qual é o grande objetivo da destilação simples? A destilação simples, ela visa o seguinte: eu tenho um sólido dissolvido num líquido. E eu quero separar agora esse sólido desse líquido. Mistura homogênea, tá? Mistura homogênea. Olha aqui, ó. Se você olhar aqui nessa parte aqui, ó, você vai ter um líquido dissolvendo um sólido ali, e aí você é uma única fase, a olho nu ali, então mistura homogênea, ok? Então a gente pode fazer uma destilação simples. Destilação simples, memoriza aí. Destilação simples. Tá. Para realizar a destilação simples, a gente precisa montar um experimento como esse daqui. Você vai ao laboratório, pega lá suas vidrarias, seu pote, garras, pega o bico de Bunsen ali, monta tudo direitinho e tal, e começa a esquentar. Começa a fornecer energia para o seu sistema ali, tá bom? Então, devemos saber os nomes aqui, né? Os nomes desses suportes e tal. O que a gente usa lá no laboratório. Vamos ver. Aqui a gente tem o Erlenmeyer, ok? Erlenmeyer, ok? Nessa parte aqui a gente tem o Erlenmeyer. Muito bem. Olhando aqui, é o mesmo, esse da direita é o mesmo que esse da esquerda, né? Só coloquei um esqueminha aqui na direita pra gente só identificar os nomes, tá? Esse aqui, ó, esse aparato aqui, ó, essa vidraria aqui é super importante e recebe o nome de condensador, condensador. O que é isso? Esse condensador aqui, ó, ele tem uma função bem importante. Porque imagina só, aqui no seu balão, depois eu vou dar o nome disso aqui, mas aqui nesse líquido, ele vai receber energia. O líquido recebendo energia, ele vai passar para o estado gasoso, tá? No estado gasoso, ele vai perder energia aqui dentro do condensador. Vai perder energia e aí vai passar para o estado líquido. Então, a função do condensador é essa. É simplesmente receber o gás e retirar a energia dele, porque aqui vai passar água fria, tá? Água fria aqui no condensador vai na parte de baixo, vai passar uma água fria, e essa água fria ela vai retirar calor, vai retirar energia na forma de calor do gás. E aí o gás, passa do estado gasoso para o estado líquido. Então, perdendo energia, ele passa do estado gasoso para o estado líquido. E aí, com isso, você consegue coletar aqui no Erlenmeyer. Então, repetindo, o condensador ele serve simplesmente para transformar ali o gás no líquido. Como? Por ele passa água líquida e essa água líquida retira calor do gás. Mas não há contato entre o gás e a água líquida, tá? Porque ele tem um sistema bem interessante aqui na parte de baixo dele, né? Bem aqui embaixo, ó, se você olhá-lo, acho que aqui está até melhor, ó. Se você olhar aqui, ó, tá vendo? Ó, por essa mangueira, ó, ele tem um sistema de mangueiras aqui, ó. E aqui embaixo, ó, entra água fria, ok? Essa parte de baixo aqui entra água fria. Tudo bem? Entra água fria aqui. Essa água fria não entra em contato com o gás que está vindo aqui ó, no tubo. Tá? Ó, olha bem aqui, ó, fixa o olho aqui. Ó. Aqui vai vir um gás. Ok? A gente já vai falar como que esse gás, de onde ele vem, como que ele surge aqui. Mas o fato é que o gás entra aqui. Essa parte aqui é o condensador. E aí água fria embaixo do condensador. O gás não entra dentro do condensador, mas não entra em contato com a água fria. Né? Ele simplesmente entra em contato com a superfície do vidro que está ali, né? Na parte de baixo, água fria. Na parte de cima ali, mas dentro do condensador, tem o gás. Aí ele perde energia e passa para a fase líquida, ok? E aqui eu consigo coletar aqui no nosso Erlenmeyer. Belezinha isso? Muito bem, então já vimos a função do condensador dentro da destilação. Ok, aí a gente tem aqui o balãozinho de fundo chato, que é onde você vai colocar lá a mistura, é onde vai estar presente a mistura, né? Ali está o seu sistema. A mistura vai estar aqui dentro, que é uma mistura homogênea, tem lá um sólido e um líquido, e ali está tudo solúvel, ok? Muito bem, então esse daqui é o balão de fundo chato. E aqui embaixo, que você tem aqui o bico de Bunsen, né? Bico, vou colocar direitinho aqui, ó, bico de Bunsen, ok? Bunsen. Esse é simplesmente um fogo que você vai fornecer ali, tá? Como se fosse uma vela, vai. Só que ali tem um gás e tal. Um fogão. Sabe a boca de fogão ali que você vê um gás e tal? Fornecer energia, objetivo, tá? Beleza? Então aqui você vai fornecer energia na forma de calor. A temperatura da sua mistura começa a aumentar e vai aumentar até onde? Aí aqui na parte de cima você tem um termômetro.
O termômetro. E aí você vai observando lá no termômetro. Quando alcançar o ponto de ebulição, tá? Do líquido, por exemplo, ali dentro da sua mistura, e então o líquido passa para o estado gasoso. Então, repetindo, ó, o líquido que está aqui, ó, tá vendo? Vai ser aquecido. Aí o líquido aqui, ele vai caminhando, vai indo para o ponto de ebulição dele. Tá? Quando chegar no ponto de ebulição, ele passa para a forma gasosa. Ó. E sobe aqui, ó, o gás. O gás começa a subir aqui e entra lá dentro do condensador e acontece o que eu acabei de explicar anteriormente, tá? Então, com isso, né, você vai ter no final o líquido aqui no Erlenmeyer e vai ter o sólido aqui no balão. E aí os dois são separados. Então, o grande objetivo é separar o sólido do líquido, o líquido do sólido ali, e aí você vai ver o que você precisa. Certo? E aí, continuando com as misturas do tipo homogênea, tá? Misturas homogêneas, a gente vai continuar agora com agora não mais líquido sólido, ou sólido líquido. Agora é líquido líquido, tá? Você vai ter agora um líquido líquido. Então, se você tiver a sua mistura lá líquido líquido, né? Não tem nenhum sólido dissolvido ali, o que você vai fazer? Você vai fazer uma destilação fracionada. Na destilação fracionada, que é muito parecido com a destilação simples, mas qual é a diferença? Bom, lá, primeiro, você tem um sólido com líquido lá. Tá? O sólido está dissolvido e forma uma mistura homogênea. Aqui também é uma mistura homogênea, só que é líquido líquido. É um líquido, você simplesmente vai aquecer a mistura e quando uma das substâncias alcançar o ponto de ebulição, ela passa para o estado gasoso, sofre condensação no condensador e aí você coleta no seu Erlenmeyer, tá? Todo o processo está aqui. Só que agora a gente tem essa estrutura aqui, ó. Uma estrutura diferente. Não sei se dá para enxergar legal aí. Isso daqui é uma coluna, tá? É uma coluna de fracionamento, né? Coluna de fracionamento, ok? O que é essa coluna de fracionamento? Ela vai permitir você permitir uma melhor separação ali dos líquidos, tá? Ele vai permitir... Por que vai acontecer? Você vai aquecer normalmente, a sua mistura está aqui embaixo de novo, no balão de fundo chato, e aí você está aquecendo. Tá bom? Você começa a aquecer aqui embaixo, aqui, ó. E aí vai aumentando a temperatura até alcançar o ponto de ebulição. Como exemplo, vamos pegar... Isso pode ocorrer com o atmosférico, tá? Mas também pode ocorrer com o petróleo. Quer dizer, como assim ocorrer com o petróleo, ocorrer com o atmosférico? Na verdade, o que você quer, por exemplo... Suponha que o atmosférico... O que é o atmosférico, né? É uma mistura de oxigênio e nitrogênio. Você tem algo em torno de 21% de oxigênio e 78% de nitrogênio. Suponha que você queira separar. Você pegou lá, coletou no ar e você quer separar esses dois gases. Como você faz? Você pode fazer uma destilação fracionada. Ok? Põe lá essa coluna e realiza o experimento. Vai aquecendo até que um alcance o ponto de ebulição. Os pontos de ebulição são diferentes, né? E aí você tem essa separação. Você pode fazer isso, mas também pode até fazer uma liquefação também desse atmosférico. O que é isso? É passar todo mundo para o estado líquido e depois ir aquecendo numa destilação fracionada. Você pode fazer dessa maneira também. Mas vamos falar do petróleo. O petróleo, né, é um líquido viscoso, de cor intensa, né, e serve para várias aplicações. Tem um interesse econômico, tem um interesse químico, tem um interesse social muito grande. Então vamos falar do petróleo aqui. Não vamos falar exatamente do petróleo, mas vamos falar como se destila, tá, por meio de uma destilação fracionada, o petróleo. Bom, aqui a gente tem uma torre, né, uma torre de fracionamento, né. Então imagina, aqui está aquecendo, ó. Então vamos pensar aqui o seguinte: por aqui vai entrar a mistura que é o petróleo. Então o petróleo é uma grande mistura com vários componentes ali, tudo misturado. Aquele líquido viscoso, né, bem extenso, ele tem vários hidrocarbonetos que a gente vai estudar na química orgânica. Então tem uma mistura bastante complexa, tá? E aí essa mistura, né, as frações dessa mistura tem várias aplicações. Desde ali, ó, óleos, gás, óleo pesado, gás óleo leve, querosene, nafta, gasolina, gás combustível engarrafado e tal. Então, tem uma série de produtos, subprodutos que a gente consegue utilizar nas indústrias, utilizar nos carros, em avião, tem uma série de aplicações de grande interesse social. Então, aqui a gente tem o petróleo entrando aqui, né, uma mistura. Ele vai entrar por aqui, ó, bem aqui. Quando chegar aqui embaixo, ó, olha só, vai começar a aquecer. Vamos representar o nosso fogo assim. Aquecimento, fornecimento de energia. Aí, de novo, aquela mistura ali vai começar a borbulhar, vai começar a esquentar mesmo. E aqui, ó, ele vem pra cá. E aí é esparramado aqui dentro, aqui, ó. Coloquei essa parte aqui um pouco na tinta preta aqui. Ok? E aí, esses componentes, as frações da mistura ali, vai começar a se separar.
né? Porque está fornecendo energia e cada um, devido à torre, né? Por causa dessa torre aqui, essa estrutura mecânica aqui bem interessante. Tudo bem, né? Então, entrou o petróleo aqui. Aí, a primeira fase aqui, ó, é óleos lubrificantes, ceras, vernizes, e isso a gente está na temperatura de 400 graus Celsius, de 400 a 510. Então, de 400 a 510, o que vai ocorrer? É a formação de óleos lubrificantes. É a parte mais pesada, né? Se você imaginar aqui embaixo, nessa parte aqui, ó, mais embaixo, eu estou pintando ali de amarelo, você tem a parte mais pesada, você tem muitos hidrocarbonetos ali formando essa mistura, né? Então, tem ali os óleos lubrificantes, de 400 a 510. Vamos nos atentar aqui para a temperatura, tá? Nessa temperatura aqui, ó. Vamos nos atentar para a temperatura. Aqui começou em 400. Então, você vai aquecendo, aquecendo. Quando chegar em 400, e aí de 400 a 510, aí você tem a formação dos óleos lubrificantes. Óleos lubrificantes, tá bom? Vamos assim. Então, de 400 a 510, a gente tem os compostos ali, óleos lubrificantes, ceras, vernizes e tal. Numa temperatura menor, ó, de 305 a 400, de 305 a 400, você veja que é uma temperatura menor. Então, a temperatura vai diminuindo, de baixo para cima, né? Ela vai diminuindo. Aí você tem a formação de gasóleo pesado, tá? Gasóleo mais pesado aqui, ó. Combustíveis para navios e fábricas. Aí você já vai ver que tem uma grande aplicação diversificada aí, ó, navios, fábricas e tal. Aí, diminuindo mais a temperatura, 235 a 305, o que vai formar? Gás óleo leve, tá? Aqui já não está mais leve. Você vê que as frações mais leves estarão mais para cima, né? Combustível diesel, olha o diesel aqui, ó. Então, nessa parte aqui, ó, é que se forma o diesel, ok? Vem aqui a temperatura de 175 graus Celsius, de 175 a 235. Você tem o querosene, combustível de avião a jato, iluminação, ok? Agora, 140 a 175. De 140 a 175, que é aqui, ó, nós temos a nafta. Matéria-prima para produtos químicos, plásticos e tal. A nafta é super importante, né? Então, ele vai servir como um produto que vai formar outros produtos, né? Aqui embaixo eu não coloquei, essa é querosene. Aqui vai formar a gasolina. Em que temperatura? De 40, né, a 140. Você vê que é uma temperatura bem mais baixa do que aqui a formação de esses óleos lubrificantes, ceras e tal. E a última fração lá em cima vai formar os gases combustíveis, tá? Ou seja, uma fração bem mais leve, você já está no gás. Você já está no gás aqui, ó. Então, esse gás combustível engarrafado, uso doméstico e industrial. Então, aquele gás que você usa como GLP, né, no gás de cozinha e tal. Olha a temperatura, no máximo a 40 graus Celsius, ok? Então, no máximo a 40 graus Celsius você tem esses combustíveis aí. Aqui embaixo a gente tem a formação dos resíduos, ó. Veja, na temperatura de 510, por volta de 510 aqui, né, acima de 510, você tem a formação do piche. A formação do piche, uma temperatura bem maior, né? Bem maior aqui. Ok, agora vamos falar da separação de misturas, só que do tipo heterogênea, tá? Vou falar de misturas heterogêneas. Então fica ligado aí, porque essas misturas são super importantes e elas são longas, tá? São longas o processo de separação dessas misturas do tipo heterogênea, tá? Então vamos começar aqui com sólido-sólido, né? Mistura do tipo sólido-sólido. E aqui o primeiro nome que aparece é a catação. Olha só, catação. O que é isso, catação? Olha o nome, catação de você catar. É mais ou menos isso mesmo, né? Catar. Vamos ler aqui, ó, junto comigo, para a gente memorizar um pouco mais fácil. Veja, catação é um método de separação de misturas heterogêneas, usado para separar sólidos diferentes. Olha só, sólidos diferentes, ok? Ou sólidos não dissolvidos em líquidos, com base em características como cor, olha só, cor, tamanho, esse tamanho aqui é interessante, forma, textura e densidade. Então, presta bem atenção nessas propriedades, pessoal. Lembra as propriedades das substâncias? Ó, cor, tamanho, densidade. Então, são essas propriedades que vão te ajudar na hora de lembrar. Puxa, dado lá um sistema, um experimento, eu quero saber qual método que eu uso para separar, tá? A mistura que está ali presente para mim. Então, super importante isso na hora da prova. Então, utilizando ferramentas como pinças ou mãos. Mas como aqui é mão. Então, a gente tem aqui um exemplo. Olha aqui a imagem.
Aí imagina uma pessoa ali que tá fazendo, ó. Você tem uma mistura aqui, né? Uma mistura de grãos ali e tal. E aí a pessoa vai catando ali, né? Separando, colocando aqui do ladinho e tal. É bem interessante, né? Quem nunca separou, quem nunca tirou ali as pedrinhas ou as pequenas pedrinhas, né? Do feijão. E até do arroz, você tira ali uma casquinha, uma coisa. Então você vai tirando. E esse método é conhecido como catação. Peneiração. Olha só, o que, que é isso? Isso aqui é muito simples. Quem nunca fez um bolo lá? Pensa. Você já fez um bolo, né? Você sabe fazer bolo. Então você sabe que para fazer bolo, de repente lá você precisa peneirar a farinha, tá? Ou peneirar lá uma outra coisa, ou peneirar o feijão, pode ser também, ou o arroz, dar uma peneirada. Por quê? Usando aqui a peneira, né? Veja bem que o cara tá aqui com a peneira na mão e aí ele vai balançando assim, ó, né? Ok? O que ele está fazendo? Ele está simplesmente ó, permitindo aqueles grãos pequenininhos irem lá pro chão, indo para baixo, pro chão não. Se for o feijão, né? Mas se for o bolo, tá indo para a bacia, né? Os grãos menores vão caindo, né? Porque aqui você tem a... E a peneira é uma estrutura ali de enalho que permite passar um grão bem pequenininho. Né? Os pequenininhos vão passando e os grandes vão ficando. E aí você está separando, né, os grãos maiores dos grãos menores, né? Vamos ver o que diz aqui, ó. Peneiração ou tamização, né? Peneiração ou tamização é um método mecânico de separação de misturas sólidas, onde os componentes são separados pelo tamanho. Então, muito importante aqui, ó, o tamanho é que vai determinar a separação desses componentes aí da sua mistura, tá? Então, é o tamanho, utilizando uma peneira, ok? Uma peneira aqui, que é essa parte que eu fiquei ali não lembrando. Mas ela é feita de nylon, né? Um polímero. E tem uns furinhos bem pequenininhos ali e vai selecionando os maiores, né? Que permite a passagem dos menores, enquanto retém os maiores, ok? Então é super importante esse método, então você já sabe. E aí você vê lá, tem sólidos com um pouquinho maior ou sólidos um pouquinho menor, peneiração. Tá? Já pensa aí, já puxa a peneiração. Flotação, olha aí, flotação, que legal. Bom, flotação, o que é isso? Flotação, flotar, vem de flotar. Parece ser flotar, flotação, né? Flotação, tá? Cuidado para não confundir com floculação, tá? A gente vai falar de floculação, aqui é flotação. Ou flutuação, olha só. Ou flutuação. É um método de separação de mistura de sólidos, tá? Então tem sólidos insolúveis. Então lembra, solubilidade. Já falei densidade, cor, né? Também você pode pensar em ponto de fusão, ponto de ebulição, tá? São essas propriedades das substâncias que a gente usa para separá-los. Tá? A gente monta um sistema com vidrarias, com suporte e tal, para poder alcançar essas propriedades dessas substâncias. Então, com base nessas propriedades, a gente consegue usar um método específico. Tá? Então, veja, são sólidos insolúveis, baseado na densidade, acabei de falar, que é a densidade, tá vendo? Sólidos, baseado na densidade. Adiciona-se um líquido de densidade intermediária, então você tem dois sólidos. Vamos ler aqui rapidinho. Adiciona-se então um líquido de densidade intermediária, onde o sólido mais denso afunda e o menos denso flutua. Então vamos para cá. Entender um pouquinho aqui. Bom, aqui você tem um sistema areia e serragem. Daqui dentro do seu beck. Então aqui você colocou areia. Então aqui dentro você colocou areia e colocou também a serragem. Então tá lá uma mistura areia e serragem. Só que agora você quer separar. Puxa, agora eu quero a areia separada da serragem. Eu coloco os dois juntos aqui num beck, por exemplo, tá? O beck é essa estrutura retangular aqui. E o que eu faço? Eu coloco água, tá? Se eu colocar água aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer o que está descrito aqui, ó. O que é isso? Bom, a serragem tem uma densidade menor do que a areia. Então ela passa a flutuar. E aí eu estou representando isso por esses quadradinhos aqui, ó. Tá? Isso aqui seria a serragem. E veja que ele está justamente na superfície aqui, ó. Ele está bem na superfície. Ele fica lá em cima. Ele sobe, né? Quando você colocou água, ele subiu. Por quê? Porque densidade menor. E a areia, densidade maior, vai ficar aqui no fundo, né? Então aqui ó, vai ficar areia. Separação magnética. Cara, essa daqui é bem tranquila, né? É uma das mais tranquilas. Cara, você tem um ímã aqui, ó. Pega comigo aqui. Você tem um ímã. O que esse ímã vai fazer? Ele vai procurar por ferro, por exemplo. Tá? Então você tem ferro. Aqui, ó, representei uma mistura. Você tem enxofre mais ferro. Enxofre mais ferro. Ok? Esse mais escurinho aqui é o ferro. E eu queria separar o ferro aqui do enxofre. Veja que são dois sólidos, tá? São dois sólidos e eu quero separar. O que eu faço? Eu uso o ímã. Aí o ímã vai catar, pegar, né? Vai puxar o ferro dessa mistura. E aí aqui está o seu ferro agora.
que é o que você quer, ou você queria o enxofre, e aqui está o enxofre, beleza? Então, só para amarrar aqui, vamos ver. Separação magnética, o que é isso? Ou imantação. Então, é um método para separar misturas heterogêneas, que a gente está vendo, né? Ó, de sólidos, tem que ser sólidos, claro, utilizando um ímã para atrair metais como ferro, ó, pode ser cobalto também, e níquel, separando os resíduos para reciclagem ou processamento. Então, falando em reciclagem, então, que é sempre um dos assuntos bem importantes na atualidade, dentro da nossa sociedade, né? A gente precisa tratar a questão do lixo de forma séria e responsável, né? Com políticas públicas. Então, veja só. Aqui, eu lembrei, quando você está fazendo uma reciclagem, então em estações de tratamento ali, você quer separar esses metais, como por exemplo ali o ferro, cobalto, níquel e tal, e tem outros metais também, você pode usar esse método aqui de separação magnética. Na verdade eles usam, né? Você tem, normalmente é uma grande esteira, e aí toda a mistura vai passando por uma esteira e passa também por equipamentos, e um desses equipamentos é essa separação magnética. Tem um grande ímã lá e ele puxa os ferros, esses metais. Tá ok? Então é super importante esse método aqui de separação magnética. Ele é fácil, tranquilo, mas também ele é bem fácil de entender. Ele é bem importante, na verdade, né? Dissolução fracionada. Opa, o que é isso? Dissolução fracionada. De novo a gente tem um esqueminha aqui. E aí a gente vai se atentar aqui, ó, para areia e sal. Opa, como assim? Você deixou... Vamos supor que você esteja... Vamos supor que você esteja lá... Escalando não, ia falar escalar, né? Na verdade, eu acho que você foi pra praia, aí você levou um sal pra, de repente, salgar alguma coisa lá, um peixe, né? Que você ia assar lá no fogo, lá, fazer o seu churrasquinho de peixe. E aí, infelizmente, você deixou o sal cair na areia. E aí, você como químico, com conhecimento de química, né? O que você faria, né? Então, você teria que ter esse equipamento aqui, você teria que ter um recipiente, e aí você iria colocar dentro do recipiente aqui a areia junto com o sal e a areia aqui, né? Já que os dois estão misturados. E aí, o que você vai fazer? De novo, colocar água. A areia ficou aqui embaixo, né? Acho que eu até representei errado aqui, né? Porque o que eu quis dizer aqui, ó? Então, vamos entender aqui o que eu quis dizer aqui. Essas bolinhas aqui, ó, é areia. Concorda comigo? É areia. Ó, elas deveriam estar todas aqui no fundo, ó, bem empilhadinha aqui, né? Ó. Tudo aqui é areia, ok? E para onde foi o sal? O sal está dissolvido no líquido. Ok? Está dissolvidinho ali no líquido. E aí, o que você poderia fazer para recuperar? Lembrando que você está interessado aqui no sal. O que você poderia fazer era uma filtração agora, né? Você poderia agora fazer uma filtração aqui. A gente não falou ainda da filtração. Mas você poderia filtrar. E aí você ia ter o sólido que não te interessa e ia ter simplesmente o líquido dissolvido ali. E depois você ia fazer uma destilação, né? Então, você poderia pensar nesse sentido aqui, tá? Mas vamos concentrar na dissolução fracionada. Então, o método da dissolução fracionada é isso aqui, né? Ou também conhecido como extração, né? Eu ia falar de novo de solução fracionada, mas veja, é também conhecido como extração. Faz sentido, né? Você tem ali o sal e a areia. Aí você vai extrair o sal. No caso ali você estava interessado, né? Então você vai fazer essa extração. Interessante. Por meio do solvente. Quem seria o solvente aqui? A água. A água aqui é o solvente. É um método de separação de misturas sólidas. De novo, sólidas. A gente está falando de misturas sólido-sólido, né? Utilizando solubilidade. O que é isso? Solubilidade. É justamente quando você tem um soluto, que nesse caso é o sal, sendo dissolvido num líquido, nesse caso a água, como critério, certo? Um líquido adicionado, ó, é o líquido adicionado, que a gente fez aqui, né? A gente colocou a água no processo. Não tinha água antes, a gente colocou água. Continuando aqui, para dissolver um dos sólidos, enquanto o outro permanece sedimentado. Né? A água não consegue dissolver a areia, só consegue dissolver o sal. O sal, aliás, ele é bem solúvel em água, né? Ele é bem solúvel em água, ok? Levigação. Cara, levigação. O que é isso, levigação? Levigar. Vamos ver aqui, ó. Levigação é um método mecânico, tá? Esse método mecânico de separação de misturas heterogêneas de sólidos baseados na densidade. Opa, então o sólido ali tem que ter, você tem que pensar na densidade. Quais são as densidades do sólido? Você tem que saber. Então, veja que você tem que saber o que tem ali dentro e algumas propriedades, os valores de algumas propriedades deles, né? Principalmente naquele líquido que você vai colocar ali dentro. Aqui, veja, de novo você vai colocar um líquido aqui. Mas veja a densidade dessas substâncias que fazem parte da sua mistura, né, nessa água especificamente. Uma corrente de água arrasta o componente menos denso. Esse componente aqui, ó, menos denso, componente menos denso, ok? Componentes menos densos aqui, enquanto o mais denso permanece no local. Então é fácil de entender, né? Veja, aqui eu tenho uma mistura de cortiça, madeira e alumínio. Eu coloquei todo mundo aqui, ó. Aqui.
Tudo bem? Aí aqui você coloca água. Quem é o menos denso aqui? Quem é o menos denso? A cortiça, né? Ó. Com esses poros ali. Lembra que densidade, né? Vamos lembrar aqui, ó. Densidade é massa sobre volume. Se eu quero diminuir a densidade, o que eu tenho que fazer? Aumentar o volume, ok? Permanecendo a mesma massa, a massa constante. Então aumenta o volume, aí a densidade diminui. E aí o que acontece aqui com a cortiça? Ela tem uma densidade menor do que a madeira e o alumínio. Então ele fica nessa parte aqui, ó. E aí com isso, quando você jogar um jato d'água para cá, essa água vai arrastar essa parte aqui que é a cortiça, né? Justamente onde está a cortiça, né? Então vai arrastar e aí você consegue obter aqui a cortiça aqui já separando da mistura, tá bom? E aqui, ó, numa densidade intermediária, você vai ter a madeira. E ali no fundo, você vai ter o alumínio. Sempre dá para fazer isso. Agora aqui a gente está focando na levigação. Então a levigação é isso, né? Você tem que ter essa estrutura mecânica, né? Uma estrutura mecânica ali e esse jato de água para pegar justamente aquela substância ali de menor densidade. Onde isso se aplica? Qual a aplicação disso? Bom, isso aí se aplica facilmente na mineração do ouro, né? Quando na obtenção do ouro, ali os garimpeiros, tá? Vão lá numa corrente de... vão lá num rio, uma correnteza lá e coloca na peneira. E como você sabe, o ouro é extremamente denso, é bem mais denso. E aquelas partículas menores, que são menos densas, são arrastadas. Né? Você não pode... O jato d'água do rio não pode arrastar o ouro, uma vez que você quer o ouro. Né? Então, a ideia é essa, é arrastar o que não te interessa, densidade menor, e ficar com a densidade maior, a substância com densidade maior. Extração. Nossa, a extração aqui é bem interessante. Vamos começar lendo aqui. A extração é um método de separação, tá? Não tem que separar. Aplicada a misturas homogêneas ou heterogêneas. Então, atenção aqui, ó. Cuidado. A gente estava falando até agora de misturas heterogêneas, sólido, sólido, ok? Aqui a gente está sólido, sólido, só que a gente tem uma mistura homogênea ali. Tanto pode ser homogêneo como heterogêneo, tá bom? A extração. Agora, o que a gente tem? A gente vai ter envolvendo sólidos e líquidos. Então, sólidos ou líquidos. 2 sólidos ou 2 líquidos. Baseia-se na solubilidade. Opa, de novo essa palavrinha aqui, ó. Solubilidade. Ou densidade. Para retirar uma substância como na dissolução. Chá, café, pressagem, óleo vegetal ou escavação minérios. Beleza, vamos ver o que acontece aqui. Essa daqui é bem tranquila, né? Todo mundo já fez isso em casa, né? Quer fazer o café. Você sabe o café, ele vem aqui, você compra lá no mercado e aí ele vem essa estrutura aqui, esse sólido mais escuro, ok? E aí, aqui, ó, tá entrando água quente. Por que você coloca água quente? Hein? Você coloca água quente para acelerar o processo, né? Acelerar o processo ali da extração também. E o primeiro passo aqui é a extração. Você está extraindo ali a cafeína, as substâncias do café para o líquido ali, ok? Então você faz a extração, dissolve no líquido e aí o líquido desce aqui para baixo e fica aqui no bullying aqui, né? E aqui no filtro, veja que aqui temos o papel de filtro, fica o sólido mais escuro, que é aquele que você não quer. O pessoal chama de borra, né? E aí ele fica ali aquele filtro, ok? Então, são 2 processos aqui, né, na preparação do café. Primeiro é a extração e depois uma filtração. Simples, tranquilo aqui, né? Bom, vamos ver como que seria essa extração aqui, ó. Nesse aqui, no 1, você tem um LMI aqui. E aqui ó, tem umas bolinhas brancas nesse líquido um pouco mais alaranjado aqui, ó. Ok? E aí o que você vai fazer, ó? Aí você vem aqui no 2. Nesse 2 aqui, você vai colocar um líquido, que poderia ser, de repente, água. Você coloca aqui. E aqui dentro, veja que está lá ainda a mistura, né? A sua mistura de interesse, de estudo. Olha só o que vai acontecer quando você coloca água. Fica essa parte aqui em 3. Muito bem. O que aconteceu aqui? Veja, houve a extração. Houve a extração. Você não tem que usar um líquido. Esse líquido, ele vai extrair, esse líquido aqui, ele vai extrair a substância de interesse. Tá bom? E isso se baseia na solubilidade, aqui no caso, né? Então, quando você for pensar nesse líquido aqui é super importante você pensar qual líquido você vai usar. Você vai usar etanol? Você vai usar um solvente orgânico? O etanol também é um solvente orgânico, né? Mas, por exemplo, ou você vai usar água. Tá? Você vai pensando, testando ali os solventes, qual que você vai usar. Porque a sua substância de interesse na mistura tem que ter uma solubilidade adequada. Tá? Então pensa nisso. Então ele vai fazer o quê? Ele vai extrair, pegar, né, a sua substância de interesse da mistura. Só que essa substância de interesse que está na sua mistura tem que ter solubilidade adequada. E também você pode pensar na densidade. Ok? Então tá aí a extração. Né? Você pode usar esse método aí, dependendo do que você tem no seu sistema. Ventilação é um método mecânico de separação de misturas heterogêneas de sólidos, baseados na densidade. Uma corrente de ar arrasta o componente menos denso, enquanto o mais denso permanece imóvel. Isso aqui é bem tranquilo, né?
Bem tranquilo. Coloca um ventilador, né? Você tem lá a mistura sólida, pega ela, coloca perto do ventilador. Aí você tem uma corrente de ar. Aquele que for menos denso vai embora. E fica o mais denso. Então você tem que tomar cuidado que a substância de interesse, de seu interesse, tem que ser a mais densa. Ok? Senão você vai perder a sua substância ali, a substância que você está interessado. Ok, vamos agora para as misturas do tipo sólido mais líquido. Você tem um sólido mais líquido. Antes você tinha um sólido sólido, tá bom? Aí aqui a gente tem a floculação. Floculação. Floculação é um método de separação de misturas heterogêneas, né, entre um sólido e um líquido, baseado na insolubilidade. Substâncias químicas são adicionadas para formar flocos. Olha os tais flocos aqui, tá? Sólidos mais densos, que decantam, a gente vai falar da decantação ainda, e se acumulam no fundo do recipiente. Então aqui é acumulado no fundo do recipiente, ok? Muito bom. Então, concentra nessa parte aqui, ó. Então aqui é uma representação de um sistema que ocorre no tratamento de água, ok? Bom, vamos lá ver o que acontece. Aqui você tem a água misturada com substâncias e tal, e aí você quer purificar essa água. Então a primeira etapa aqui é você adicionar um sal de alumínio, por exemplo. Pode ser um sal de alumínio, você coloca aqui, e aí esse sal de alumínio, o que ele vai fazer? Ele vai formar os flocos, pegar lá as impurezas, né, e formar ali um amaranhado, um sólido maior, sabe, maior, ou seja, a massa vai aumentando. Conforme a massa vai aumentando, o que acontece? De novo, densidade é massa sobre volume. O que vai acontecendo aqui, a massa vai aumentando, porque você está ali, vai se agregando, né, formando uma estrutura mais agregada com esse sal de alumínio, por exemplo. Sulfato de alumínio pode ser, né? Você pode colocar o sulfato de alumínio, né? Aqui o cátio é 3, né? Então, tem que usar um parênteses aqui. E o sulfato, o alumínio tem cátio 3 e o sulfato tem ânio 2. Então a L2SO4 3, tá? E aí você coloca aqui dentro, ó. Você coloca aqui dentro. E aí vai formar os flocos. De maior massa, maior densidade. E aí eles ficam lá embaixo. Ok? Está representado aqui, ó, nessa etapa. Só que eu falei muito rápido aqui, né? Quer dizer, floculou e aí rapidamente ele desce? Não. Rapidamente não. Vai passar por um processo de decantação, que a gente vai falar. Que aqui ocorre aqui, ó. Decanta, quer dizer, ele vai lá pro fundo lentamente por causa da gravidade. Beleza? Decantação. Acabei de falar da decantação, né? Então a decantação o que é? É um método de separação de mistura entre sólidos e líquidos baseado na densidade ou insolubilidade. Consiste em deixar a mistura em repouso, permitindo que o componente mais denso se deposite no fundo do recipiente. Beleza, olha só, dá uma olhada aqui, ó. Você tem lá a sua mistura de água e areia, por exemplo. Você colocou aqui água mais areia. Ok? Água mais areia. Tá aqui dentro, tudo misturado, ok? E aí você quer purificar essa água, né? Tá interessado na água, no líquido. O que você faz? Vem pra cá, ó. Deixa lá paradinho por um tempo. E aí o que vai acontecer? Olha só pra essa parte aqui, ó. Dá uma olhada bem aqui, ó. Veja. E olha a parte de baixo também, ó. O que aconteceu? Toda a parte sólida, veja, toda a parte sólida ali foi para baixo. De novo, densidade maior, insolubilidade. Aí vai tudo ali pro fundo e a água fica limpinha, né? Bem interessante. Aí o que você faz? Você faz isso aqui, né? Transfere, pega o seu beck e transfere para um outro. Só a parte líquida. Cuidado para não mandar de volta também o sólido, né? Com cuidado. Sifonação. O que é isso? Sifonação de sifo. Sifonação é um método de separação de misturas entre sólido e líquido, ok? Sólido e líquido. Onde o líquido é transferido de um recipiente mais elevado, para outro mais abaixo, usando um sifão ou mangueira. O fluxo é iniciado por sucção e mantido pela gravidade. Acho que esse experimento aqui é bem interessante. Eu acabei de lembrar aqui, né? Por exemplo, acho que no passado o pessoal transferia ou roubava a gasolina de um carro para o outro dessa maneira aí. Colocava uma mangueira no tanque do carro e chupava, né? Fazia essa sucção ali e depois colocava no outro. Ou colocava num recipiente, ou no balão, alguma coisa assim. Veja, você tem vamos olhar aqui à direita. Você tem aqui o sifão, né? Que é esse aqui que eu vou contornar, ó, essa estrutura aqui, ó. Isso aqui é o sifão. A estrutura de vidro aqui, né? Um tubo de vidro, né? Bem interessante aqui, né?
E aí o fato é que aqui está no mais alto, né? Ó. Tá no mais alto. Então a gravidade vai puxar esse líquido por aqui, né? Ó. E vai vir para cá. Aí veja que esse líquido aqui, a parte de cima, mais verdinha ali e tal, vai ser separado, ó. Olha que interessante, bem legal, né? A gravidade vai fazer esse papel aí por meio desse sifão. Isso é a sifonação. Centrifugação, olha só. Centrifugação, pessoal, é um método que eu particularmente usei muito no laboratório, né? Principalmente no laboratório de bioquímica, né? Você tem vários Eppendorfs aqui, ó. Olha que legal. Vários Eppendorfs aqui. E aí, com várias substâncias, né? Que ainda não está girando. Quando vai para cá, você começa a girar ali, ó. Você coloca um RPM, começa a girar. Para quê? Para fornecer energia para ocorrer isso que está escrito aqui, ó. Centrifugação é um método de separação de mistura entre sólido e líquido baseado na densidade, novamente. Perceba que, em geral, a grande maioria é baseada em densidade. E insolubilidade, já falamos isso várias vezes, ó. Funciona como uma decantação acelerada, ó. Decantação acelerada. Então, lembra, decantação simplesmente você deixava lá paradinho. Aí passava um tempo, em tempo, e aí as partículas maiores ali, maior densidade, ia para o fundo do recipiente. Aqui você quer velocidade, você quer rapidez, você não quer esperar esse tempo gigante. Então o que você faz? Vai aqui na centrifugadora e ela gira e forma aqui, acelera esse processo de decantação, tá? Realizado por um centrifugador que ao girar em alta velocidade, né, ó, sedimenta o componente mais denso na parte inferior e o menos denso na parte superior, como na separação dos elementos do sangue. Então, por isso que eu falei, no laboratório de bioquímica, é muito comum você fazer uma coleta de sangue, e aí você quer estudar os componentes do sangue ali, ok? E aí, para isso, você precisa antes você coloca um solvente para estilo focular ali, né? E aí, para acelerar esse processo, você não quer esperar a vida toda ali. Aí você coloca ali na centrifugadora e aperta o botão, ela gira e tá passando um avião nesse momento aqui, que bacana. Né? Bem legal. E aí ele simplesmente gira, e aí acelera o processo da decantação. E depois faz uma filtração e tal. Alguma coisa assim. Ah, claro, eu esqueci de falar aqui, ó. Aqui tem um Eppendorf que está separado aqui, né? Ó. Veja que a parte laranjinha aqui é o que você quer. Aqui embaixo, ó, bem aqui embaixo está o sólido. E aqui a parte líquida em laranjinha. Ok? Meio vermelhadinho. Aqui mesma coisa, separou, né? Quer dizer, não está separado ainda, mas veja só aqui embaixo. Ficou mais denso. É baseado na densidade. E aqui o menos denso. Isso aqui é depois que você acelerou, girou bastante ali, tá? Filtração, olha só que interessante filtração. Filtração, talvez é um dos métodos mais populares, extremamente conhecidos, simples, né? De se fazer. A gente viu que já ocorre quando você faz um café ali, todo dia de manhã você faz um café ali, você está fazendo filtração, não sei que você usa máquina de café, que é muito mais, eu não sei se é muito mais interessante ou divertido, né? Não é tão divertido, você simplesmente coloca lá na máquina, né? E traz o café. Tem que colocar a cápsula também, enfim, processo elétrico também. Mas tá, filtração, o que é? Filtração é um método de separação de misturas entre sólido e líquido baseado na insolubilidade. Na filtração normal, a mistura passa por um filtro, tá? Esses filtros aí costumam sumir do laboratório, né? Pela ação da gravidade, que retém o sólido. Opa, então aqui no filtro vai permanecer o sólido, né? E permite que o líquido seja coletado em outro recipiente, ok? Vamos lá. Aqui você tem, ó, aqui eu vou circular o filtro, o rapaz está segurando aqui, né? Aqui embaixo, opa, esse cara aqui é bem interessante, é o funil de Kirchner. É o funil de que é CH, Kirchner, que é um U com dois pontinhos, acho que é alemão. Funil de Kirchner, né? Ok, aqui embaixo você tem, esquecendo, hein, a rolha. É que eu tava lembrando do laboratório, né? Eu tava lá, não tava lá na USP no laboratório e eu ficava procurando essas rolhas, né? E às vezes sumia no laboratório e a gente ficava, cara, você pegou. Então era muito comum lá no laboratório do Instituto de Física lá da USP. Então, era bem legal essa época aí. Aqui embaixo você tem o Kitasato, né? Kitasato. O Kitasato. Muito bem, veja que ele tem essa estrutura aqui. E aqui, justamente, é para você acelerar o processo. Você vai fazer uma sucção ali, né? Você monta todo o aparato lá com a pia, ok? Coloca, passa água, vai fazer uma sucção aqui. E aí você consegue acelerar o processo de filtração. Ok? Por quê? Porque senão demora muito, igual aqui, ó. Às vezes você vai fazer essa filtração, demora, a não sei que você tenha bastante tempo e tal. Aí você vai fazer aqui, ó, essa filtração.
Vamos ver. Aqui você tem a garra. Não estou pintando aqui, ó, de preto. Não deveria fazer isso, mas você tem a garra. De novo, você precisa ter segurança no seu experimento, tá? Você precisa ter segurança. Então, para que não caia, não derruba, ou esbarrou, derrubou, não acontecer nada disso, ou você, que é o operador, ou outra pessoa, então monta essa estrutura aqui metálica, né? Que é aqui a estruturinha com a barra, que tem a garra, que vai segurar o filtro, ok? Isso daqui não é o filtro, isso se chama funil. Isso aqui é a espátula, o becker com a sua mistura, ok? O becker com a sua mistura aí. Você vai despejar com cuidado para não derramar fora. Você coloca aqui na sua espátula com cuidado. Veja que o operador está sendo bem cuidadoso aqui. Colocando aqui na espátula. A sua mistura vai ocorrer pela espátula. E aqui tem um filtro. Essa parte branquinha aqui. Né? Vamos tirar isso aqui. Vamos colocar. Aqui, ó. Não estou pintando de lilás. Roxo, lilás. Veja. Aqui é o filtro. E aí o filtro vai reter as partículas maiores. E com isso aqui passa o líquido aqui para baixo. Ok? E aqui você tem o seu beck, um outro beck. Você precisa de 2 beckers, dá para ver aqui, né? E aqui você tem o seu líquido aqui embaixo. Pronto, só no final você vê. Quando você terminar ali, você retira e você tem a separação. Filtração simples. Aqui é a simples. Aqui é a filtração. Vamos colocar aqui direitinho. Filtração simples. Filtração simples e aqui é uma filtração a vácuo, tá? Aqui do lado direito, usando todo esse aparato aqui, o funil, né? O filtro, né? O filtro redondo, o filtro é diferente, tá? Aqui tem a rolha e aqui tá saindo.